Bom dia, irmãos. Minha avó, chamada Justa de Nazaré, era uma mulher praticante de sua fé. Nos anos de 1925, na cidade de Mossoró, ela e suas irmãs, ainda moças, carregaram tijolos em carrinhos de mão para ajudar na construção de sua igreja. Ela, assim como as irmãs, não foram ensinadas nem aceitaram em vida o Evangelho restaurado de Cristo. Para minha avó e para todos aqueles que morreram nesta vida sem a oportunidade de aceitar as ordenanças salvadoras, o Senhor tem um plano de felicidade e de misericórdia que envolve cada um de nós, no maravilhoso entrançado de interdependência de salvação. A sua salvação é necessária e essencial à nossa salvação, que eles sem nós não podem ser aperfeiçoados, nem podemos nós, sem nossos mortos, ser aperfeiçoados. Os mortos que se arrependerem serão redimidos por meio da obediência às ordenanças da casa de Deus. Está em Doutrina e Convênios. Através de procuradores, pessoas que se colocam em lugar e a favor deles, seus nomes são levados ao templo, com seus sobrenomes, datas, lugares e histórias. E suas ordenanças podem, enfim, ser feitas. Não é algo com que precisamos nos preocupar, mas certa vez o presidente Wilford Woodruff ensinou a respeito dos espíritos na esfera espiritual. Ele disse: haverá pouquíssimos, caso haja, que recusarão o Evangelho. Fecha aspas. Quando buscamos esses nomes, essas informações que particularizam nossos ancestrais, passamos a conhecê-los. Muitas vezes aprendemos a amá-los e admirá-los. Homens e mulheres comuns e ao mesmo tempo extraordinários para a sua família, porque cada um é único e de valor eterno, como filho de Deus. É maravilhoso lembrar histórias, é necessário guardar lembranças, é viciante e divertido indexar registros. E tudo isso é história da família, tudo isso é necessário, tudo isso traz bênçãos para a nossa família. Mas nosso fim sempre deverá ser preparar as ordenanças para cada um de nossos parentes. Elias foi um profeta do Velho Testamento que realizou grandes milagres. Ao término do seu ministério mortal, Elias subiu ao céu no redemoinho, está lá em Reis, e foi transladado. Aprendemos por revelação moderna que ele possuía o poder selador do sacerdócio de Melquisedeque e foi o último profeta a fazê-lo antes da época de Jesus Cristo. Essa sagrada autoridade de selamento é essencial para que as ordenanças do sacerdócio sejam válidas tanto na terra quanto no céu. E ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. Se assim não fosse, toda a terra seria totalmente destruída na sua vinda. Esta profecia a respeito da vinda de Elias, registrada em Malaquias e anunciada por Moroni em visão a Joseph Smith por 4 vezes, está gloriosamente se cumprindo em nosso tempo. Por um lado, nossos olhos se voltam para as raízes de nossa grande árvore familiar. Por outro, reconhecemos no convênio de Deus com Abraão nossa natureza e missão. Somos todos descendentes diretos ou adotados, não importa, da linhagem de Abraão. E as promessas, direitos e deveres relativos a este convênio se estendem também a nós. Somos, portanto, todos responsáveis pela coligação de Israel, nos 2 lados do véu. Estamos preparando a terra para os momentos finais. E o nosso profeta Nelson ensinou: sempre que vocês fazem alguma coisa para ajudar alguém nos 2 lados do véu a fazer os convênios fundamentais com Deus e receber as ordenanças essenciais do batismo e do templo, vocês estão ajudando na coligação de Israel. É simples assim, fecha aspas. Frequentemente recebo ligações de amigos da igreja, pessoas que não são membros, desejando utilizar o Centro de História da Família para suas pesquisas, o centro de nossa estaca. Nos grupos de genealogia de que faço parte, há muitos não membros. A rede está lotada de blogs sobre pesquisas familiares. É possível que você encontre alguma informação de seus parentes, como aconteceu comigo, apenas escrevendo seu sobrenome no Google. No maior site gratuito do mundo de pesquisas genealógicas, mantido pela igreja, o Family Search, frequentemente encontro pesquisadores não membros. Uma delas, recentemente, ligada a mim pela árvore, me presenteou com uma foto de minha querida trisavó, Honestália Augusta, de quem há tantos anos ouvi histórias, mas nunca havia visto o rosto. Agora posso reconhecê-lo quando nos encontrarmos. A profecia está se cumprindo, irmãos, e não somente dentro das paredes de nossas capelas. Encontrar nossos parentes
Nos ligar a eles e permitir que possam ter a seu alcance as ordenanças salvadoras nos templos deve ser um dos nossos propósitos com prioridade nessa vida e nesse tempo. Embora a família esteja sob ataque do mundo inteiro, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias proclama, promove e protege a verdade de que a família é o ponto central do plano criador para o destino eterno de seus filhos. A família, a proclamação ao mundo e nosso imenso trabalho de história da família são apenas duas evidências de como esta igreja proporciona esperança e ajuda para a sagrada instituição da família. Nós todos vimos as mudanças nos últimos 2 anos na estrutura do ensino da igreja com foco e suporte principal no lar. Em paralelo a isso, também ocorreram mudanças significativas na organização do trabalho de Templo e História da Família nas alas e estaca. Foi criado um chamado, o de líder de Templo e História da Família, que organizará o trabalho através de especialistas, consultores, uma irmã conselheira da presença da Sociedade de Socorro, uma moça da classe das moças mais velhas, um assistente do quórum dos sacerdotes, sob a direção do presidente do quórum de elders ou um conselheiro que lhe designar, sob a presença do bispo. Muitas mudanças. O presidente Monson dizia, onde se coloca a ênfase, obtém-se resultado. E por que tanta ênfase num período em que a maioria dos templos está fechada? Em Crônicas, lemos os preparativos de Davi para a construção do grande templo que seria edificado por seu filho Salomão. A Escritura diz assim: esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. Porque dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, para o nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe preparei materiais. Quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Davi preparou todas as preciosidades que poderia para o templo, mesmo sabendo que não seria ele a edificá-lo. Havia propósito em seu coração. Ao estudar essa passagem, essa palavra penetrou em meu coração profundamente e pensei imediatamente nesse tempo de bênçãos e desafios, onde os templos estão temporariamente fechados, mas que o Senhor tem nos pedido um coração com propósito e obras de preparação. Cada um de nós, nas circunstâncias atuais, pode ter um lar que é um santuário de fé, ensinou Elder Cook, do Quórum dos 12, se referindo a esse tempo de pandemia. E em outro momento, esse mesmo Elder Cook ensinou: o centro da história da família é o lar. Que sinal temos dado ao Senhor de que nossa casa é um santuário de fé e um centro de história da família? Recentemente participei de uma linda atividade remota da primária de nossa estaca. Alguns de vocês abriram seus lares e compartilharam histórias e pertences de seus parentes. E pude observar um padrão. Havia sempre alguém muitíssimo empolgado com o tema que contagiou todo mundo na casa. E no final todos estavam envolvidos, pais e filhos. É uma boa maneira de começar. Cole em alguém que já tem essa automotivação para aprender e pesquisar e a compor a sua história. Elder Pecker, há muitos anos, ensinou um começo ou recomeço fácil. Coloque uma caixa no meio da casa e passe dias juntando aquilo que representa a sua história. Lembro de ter feito isso quando era adolescente. Começar por sua própria história é bastante confortável. Aos poucos, você pode acrescentar informações de seus pais, como fotos, datas e recordações. E depois seus avós e bisavós, e você pode alimentar esses dados a cada vez que se deparar com um documento, que encontrar uma memória, um dado localizado. Domingo passado, meu irmão Pablo gravou um áudio da minha mãe lendo uma poesia que escreveu para seu pai. Simples, rápido, um tesouro guardado para sempre por gerações sem fim. No site Family Search, você monta sua árvore familiar, pesquisa, tem acesso a numerosos catálogos de busca. Nessa semana eu recebi a foto do registro de nascimento de Tiradentes, uma pérola legível, há quem diga o contrário, de 1746. E prepara facilmente os cartões para as ordenanças vicárias, podendo enviar para a lista do templo ou guardando para que você mesmo as leve quando for possível. No ano passado, através do Family Search, uni algumas gerações e descobri que sou descendente de uma índia tabajara chamada Muiraubi.
Ela se casou com Jerônimo de Albuquerque e se tornou Maria do Espírito Santo Arco Verde, um nome cristão. Apesar dos novos costumes e imposições, achei tão lindo que ela manteve seu nome indígena através da tradução, Arco Verde, que é o mesmo que Muiraubi. Através do Family Search, descobrimos que somos só uma folhinha de uma grande árvore familiar. Outros parentes, mesmo não membros, podem ter uma conta gratuita no Family Search e ajudar nessa pesquisa familiar. O aplicativo Árvore Familiar também traz para a palma de sua mão a possibilidade de registrar a qualquer momento o que é valioso de forma prática. Uma reunião da família Vilar, em Taperoá, na Paraíba, há alguns anos, meu esposo foi tirando fotos e acrescentando à sua árvore cada parente a quem ele era apresentado. E muitos também quiseram utilizar o aplicativo e acrescentam até hoje dados à árvore. Era 8 tudo bem, clique. Uma vez que a pesquisa genealógica não tem fim, às vezes chegamos a nós difíceis de serem desatados. Gerações mais distantes, livros deteriorados, esquecimento. Para todos aqueles que chegaram como eu, ao menos uma vez nesse caminho fechado do labirinto, que causa desânimo e vontade de parar, eu lembro da história de Eliseu. O profeta Eliseu, por inspiração divina, vinha revelando os planos de guerra do exército sírio a Israel. Ao saber disso, o rei mandou carruagens e um grande exército para cercar Eliseu e os que com ele estavam. À noite, quando acordou pela manhã, o servo de Eliseu viu o que os cercava e temeu muito. Eliseu não se consternou, e a Escritura diz que ele orou a Eliseu e disse: Senhor, peço que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, e eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Está em 2 Reis. E Elder Holliday ensinou: no Evangelho de Jesus Cristo, você tem a ajuda de ambos os lados do véu e jamais deve esquecer disso. Quando tiver desapontamentos e sentir desânimo, o que sem dúvida há de acontecer, lembre e nunca esqueça que se nossos olhos pudessem ser abertos, veríamos cavalos e carruagens de fogo, até onde a vista alcança, correndo a toda velocidade para vir proteger-nos. Eles sempre estarão lá, os exércitos do céu, para defender a semente de Abraão. Que nossos lares tenham os olhos voltados para o templo, irmão, como semente de Abraão, para a salvação de nossa família em ambos os lados do véu. Eu presto meu testemunho que Jesus Cristo vive. Ele nos ama. E essa mensagem que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém.